cidade do Salvador, capital da Bahia, fundada por Tomé de Sousa em 1549, por ordem del Rei de Portugal. É a praça mais cosmopolita da cidade, simultaneamente universal, brasileira, baiana, negra e, antes de tudo, um testemunho eloquente da presença portuguesa. Foi neste sítio que a visão quase profética dos antigos emigrantes portugueses decidiu erigir, em estilo manuelino, o Gabinete Português de Leitura, marco e símbolo da pátria-mãe na arquitetura, na vida cultural da antiga colônia, deixando inscrita com traços permanentes a glória e a ousadia da velha nação europeia que espalhou pedaços de si por quase todos os quadrantes do mundo. O Gabinete Português de Leitura da Bahia é uma instituição cultural de utilidade pública fundada em 12 de março de 1863, constituindo-se no importante marco de preservação e divulgação da civilização lusíada. Ainda vai tornar-se imenso Portugal. Guitarras e Um dia, um menino magro, comedor de terra seca, soletrou para sua mãe: mãe, eu vou para o Nordeste com a vontade da peste de fazer das tripas do coração. Aí a mãe respondeu: menino, deixa de tanto maluquice, teu avô não gosta disso, estas coisas de maluco tem sempre parte com cão. Aí o menino magro se arrevoltou, jogou tudo pra cima, banco, gerência, latim e a solidão. E lá se foi, filmar o Nordeste com a vontade da peste de fazer das tripas do coração. Vendeu o jipe e se picou, largou de ser doutor pra ser cineasta amador do cinema nacional. Primeiro veio o Grito da Terra, canto negro nordestino, instalado na pensão da tia Leozina, com partes com cabo samurá. Do cavaleiro do apocalipse que se refugou com o facho ou com o fogo facho dos gravatais. A depois, manhã cinzenta, névoa úmida e sangrenta das peixeiras dos amagarefes, retalhando em pedaços os seus belos copião. Mas menino, não te avexa e nem deixa a barba crescer, pois o sufoco dos velhos dias até ajudam a gente a viver. Se Pindorama foi colônia, monarquia, democracia, será que um dia este povo, cansado de tanto sofrer, não larga de toda a preguiça, a leseira e o Deus dará, não bota a enxada no ombro e não vem para a cidade lutar? Você está entrando em contato direto com a energia espiritual do Senhor Supremo. Hari quer dizer a energia espiritual de Deus. Krishna é o nome de Deus, que significa que Ele é a fonte de todo prazer, a pessoa mais bela que existe. Com um acervo superior a 15.000 volumes, a biblioteca do gabinete é frequentada por uma média de 150 pessoas por dia. São leitores e pesquisadores em busca de obras portuguesas e brasileiras. São professores e estudantes que encontram uma orientação personalizada. Paralelo a isso, o gabinete também oferece aos seus leitores os principais jornais brasileiros e portugueses. Aqui, muitos emigrantes vêm diariamente ler as notícias da terra que ficou do outro lado do Atlântico e, ao mesmo tempo, veio para a Bahia e se instalou no seu gabinete português. A manutenção desta casa
dependeu sempre da comunidade portuguesa aqui estabelecida. Nos últimos anos, tem contado apenas com alguns subsídios da Fundação Calouste Gulbenkian para custeio de eventos culturais. Foi instalada recentemente no saguão do gabinete a Livraria Camões, proporcionando ao público baiano a aquisição de obras publicadas em Portugal. Funcionando inicialmente em uma das salas do Hospital Português, o gabinete teve a sua sede definitiva, inaugurada em 1918. A partir daí, o seu salão nobre serviu de palco e de púlpito para alguns dos mais destacados tribunos e poetas da língua portuguesa, desde o padre Luís Gonzaga Cabral, o baiano Teodoro Sampaio e o poeta Castro Alves, que aqui declamou seus poemas, até os contemporâneos Jorge Amado, Luiz Viana Filho e Hélio Simões. Este gabinete português de leitura representa uma das características da presença do Portugal no Brasil, que é caracterizado pela existência de ou gabinetes portugueses de leitura ou santas casas de misericórdia. Este gabinete é muito velho, tem mais de 100 anos já e tem feito muita coisa. Eu sou um velho testemunha do que o gabinete tem produzido. Desde o meu tempo do colégio, que era aqui de frente, o Colégio Antônio Vieira, eu passava sempre pelo gabinete e me impressionava o aspecto dessa casa, que era diferente de todas as outras casas que eu via na cidade, porque era uma casa manuelina. Eu nem sabia naquele tempo propriamente o que era manuelino, mas me espantava e me encantava o aspecto da casa. Depois, já mais velho, comecei a frequentar o gabinete português. Primeiro como leitor e até depois como falador. Falei muitas vezes aqui neste gabinete. Falei a presidentes de república, falei até mesmo ao cardeal Cerejeira. E por isso ficamos amigos até. Ficamos amigos do cardeal Cerejeira e eu, pelo fato de tê-lo saudado aqui neste gabinete português de leitura. Mas, mais mesmo do que o gabinete português de leitura, é importante para mim hoje o Centro de Estudos Portugueses, que este é quase que por fundação minha.
não foi fundado propriamente no gabinete português, é da universidade. Realmente, como professor de literatura portuguesa, eu fundei na universidade um centro de estudos portugueses. Naquele tempo chamava-se Instituto de Estudos Portugueses. Depois, com a reforma da universidade, a palavra instituto, o nome instituto, ficou reservado para determinadas circunstâncias de fatos de escolas, de Instituto de Letras, Instituto de Ciências, Instituto de Matemática, etc. De maneira que tivemos que desaparecer. Existiam os institutos de estudos portugueses, de estudos ingleses, de estudos franceses, de estudos espanhóis. Tudo isso passou, a maior parte desapareceu, na verdade. Eu, para conseguir que o Instituto de Estudos Portugueses continuasse, transformei-o em Centro de Estudos Portugueses. E por que ele não podia funcionar mais na universidade? Porque a universidade só podia ter uma instituição com um determinado fim. E como havia na universidade a Cátedra de Literatura Portuguesa, não podia haver outro instituto, outra instituição destinada a estudar coisas de Portugal. Então, consegui que se fizesse um convênio entre o Gabinete Português e a Universidade Federal da Bahia para que o Centro de Estudos Portugueses viesse funcionar aqui. Trouxe então para aqui a biblioteca do Centro de Estudos Portugueses e consegui que a universidade fornecesse alguns funcionários que viessem trabalhar aqui. E esses funcionários resolvem hoje cursos daqui, há cursos que se realizam aqui. E é um centro de estudos que está hoje, sobretudo, caracterizado por uma revista. O Quinto Império no sentido do velho padre Antônio Vieira e no sentido de Fernando Pessoa. Não tem nada que ver com o império do sentido político, mas é império da língua portuguesa. A nossa revista, que representa realmente o Instituto de Estudos, o Centro de Estudos Portugueses, já vai se difundindo pelo mundo. E todos os dias recebemos cartas de Portugal, de todos os estados do Brasil, dos países africanos de língua portuguesa, enfim, de toda a parte onde esta revista vai levando a nossa mensagem, que é uma mensagem realmente dos povos de língua portuguesa, porque realmente, como Fernando Pessoa, nossa pátria é a língua portuguesa. É a revista Quinto Império. Eu responderia que é um dos mais ambiciosos projetos do grupo de professores de literatura portuguesa que integram o Centro de Estudos Portugueses e que estão trabalhando juntamente com o Gabinete Português de Leitura da Bahia, porque essa revista se pretende ser um espaço não só referente às literaturas de língua portuguesa, mas às culturas dos países de língua portuguesa. A revista vai circular no Brasil, em Portugal e nos países africanos onde se fala o português. Visando apoiar os artistas emergentes e a trazer para o público das artes plásticas mostras e exposições de pintores, escultores e gravadores, tanto portugueses quanto africanos e brasileiros, a Galeria Malhoa tem contado com a atenção e o prestígio do público, constituindo-se numa outra fonte de interseção da presença portuguesa com a vida cultural da Bahia e do Brasil. Pode
Os cursos de língua e de literatura portuguesa inauguram uma nova etapa na atuação do gabinete junto ao público baiano. Centenas de estudantes acorrem a esta casa em busca de informações, aulas, palestras e conferências que representam talvez o germe de uma futura universidade livre da lusofonia. A formação plural. Temos o caso de guardas civis, guardas civis, guardas móveis. Portanto, quando encontramos numa palavra composta dois elementos que são substantivos e um deles possa ser também substituído por adjetivo, irá para o plural ambos os elementos. Abrangeu todo, como no caso da pintura, os olhos sobre a tela, e depois se fixar em cada um dos detalhes. Vejam que ele faz a comparação, e uma comparação bem pertinente, porque na verdade quando nós olhamos, uma exposição, nos fixamos num quadro, nós percebemos o quadro na sua totalidade. Claro, mas nós abarcamos com os olhos o quadro todo. Lógico que nós vamos procurando a cata dos detalhes, nos fixamos no quadro buscando os detalhes, mas no livro não. Bem, meus amigos, hoje nós damos início a mais um dos cursos promovidos pelo Gabinete Português de Leitura da Bahia e pelo Centro de Estudos Portugueses. Conforme foi anunciado, o objeto de estudo desses nossos encontros será a obra do poeta Fernando Pessoa. Nós vamos aqui tentar um curso introdutório à obra de Fernando Pessoa. Introdutório porque todos nós que estamos presentes aqui somos pessoas oriundas de várias áreas do conhecimento. E dentro da filosofia dos cursos do gabinete, esse será um trabalho de divulgação, um trabalho que permita simultaneamente um estudo de aspectos literários da obra pessoana e um conhecimento da cultura e da civilização portuguesa. A atual diretoria, fiel aos objetivos dos seus fundadores, empenha-se em proporcionar ao gabinete os recursos e as atividades que permitam a manutenção e a consolidação da imagem que sempre teve junto à comunidade baiana. O gabinete quer estar presente no seio da comunidade em que se insere, como entidade viva que é, que participa, que cria, que resolve, que aceita, que dá e que recebe. O gabinete quer, sobretudo, no dizer do Dr. Antônio Carvalho de Araújo, ser a Casa da Cultura de Portugal, o centro difusor da civilização da língua portuguesa, o exemplo perene da amizade afro-luso-brasileira a entrelaçar as novas e velhas gerações.
Mas o lazer e a conversa descontraída também têm lugar no gabinete. A comunidade integrada pelos imigrantes e seus filhos se reúnem para assistir partidas de futebol e sessões de videocassete com as atualidades vindas do outro lado do Atlântico. O Gabinete Português de Leitura é uma instituição portuguesa a serviço do Brasil. Esta diretoria, sob a presidência do Sr. João Manuel Rodrigues, tem procurado fazer do Gabinete a Casa de Cultura de Portugal na Bahia. E com um esforço ingente, porque os recursos são muito parcos, através da dinamização das suas várias seções, como a biblioteca, como o Centro de Estudos Portugueses, os cursos de aperfeiçoamento em língua portuguesa e redação, a Galeria Malhoa, a utilização do Salão Nobre para conferências e lançamentos de livros, e agora, por último, a abertura da Livraria Camões, representam sem dúvida atos concretos de querer tirar o gabinete da situação estática e dar-lhe uma posição dinâmica no seio da comunidade baiana. Isto me parece que é um trabalho voltado para o futuro, com uma posição muito concreta e muito real, em função dos objetivos para que o gabinete foi criado há 123 anos. É claro que tudo isto que os senhores viram neste pequeno filme de amostragem das atividades do Gabinete Português de Leitura de Salvador representa um esforço incrível de utilização dos poucos recursos que lhe proporciona o orçamento anual e que provém exatamente da contribuição dos sócios, da renda da garagem e do aluguel ao Consulado de Portugal na Bahia. Se, ou na medida em que houver um entendimento de que os gabinetes portugueses do Brasil são os canais mais competentes para se transformarem em órgãos de divulgação da civilização portuguesa e da atualidade portuguesa, sem dúvida que com o apoio de algumas verbas os gabinetes poderão se transformar em órgãos da maior importância perante o povo brasileiro. Um cravo para mim, eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim.